Muitos homens, ao atingirem uma fase mais madura da vida, se veem diante de um cenário comum e, por vezes, confuso: a atração por mulheres significativamente mais jovens. Este sentimento, frequentemente carregado de dúvidas e questionamentos internos, é mais habitual do que se imagina. E, em um movimento que pode surpreender os menos atentos, essa atração raramente é unilateral. Uma parcela considerável de mulheres mais jovens também demonstra um interesse genuíno e recorrente por homens que carregam a marca dos anos a mais. Esta dinâmica, longe de ser um mero capricho ou uma busca por interesses materiais, como um clichê desgastado pode sugerir, geralmente emerge de um terreno mais sólido e complexo. A atração flui em direção a qualidades que o tempo, quando bem aproveitado, tende a polir. Uma presença mais estável, uma confiança que não precisa ser anunciada, uma maturidade emocional que acalma e um charme que é menos sobre performance e mais sobre serenidade. A notícia verdadeiramente transformadora para todos os homens que se encontram nessa encruzilhada é que este conjunto de atributos não é um dom inato reservado a poucos. Pelo contrário, trata-se de um conjunto de habilidades que podem ser metodicamente compreendidas, praticadas e dominadas. A experiência de vida fornece a matéria-prima, mas a arte de apresentá-la de forma atraente é uma competência que se adquire. Para ilustrar o caminho possível, é válido observar trajetórias reais de transformação. Homens que, após divórcios, longos períodos de dedicação exclusiva à carreira ou simplesmente uma desconexão prolongada do mundo dos relacionamentos, se reencontraram. Eles chegaram com a sensação de estar desatualizados, com autoestima fragilizada e acreditando que o vocabulário do flerte e da conexão moderna havia mudado demais. A ideia de iniciar uma conversa natural e cativante com uma mulher jovem parecia um território estrangeiro, repleto de armadilhas sociais invisíveis. No entanto, o desejo de expandir seus horizontes e incluir uma faixa etária mais ampla em suas possibilidades afetivas persistia. O trabalho de reconstrução então começava não com truques efêmeros, mas com mudanças de perspectiva profundas e internas. E quando esses alicerces eram ajustados, os resultados no mundo exterior tendiam a seguir com uma velocidade surpreendente. O processo revela que a atração, em qualquer idade, é menos sobre quem você deveria ser e mais sobre se tornar a versão mais completa e autoconfiante de quem você já é. O primeiro e mais crítico desses alicerces é a relação do homem com o próprio tempo vivido. A maneira como ele enxerga sua idade determinará em larga escala como os outros a perceberão. Se a idade for tratada como um segredo vergonhoso, um fardo a ser carregado ou uma desvantagem a ser compensada, ela se tornará exatamente isso. A energia da insegurança é um dos repelentes mais potentes, e as mulheres, em especial as mais jovens, são notavelmente hábeis em detectar suas nuances mais sutis. A postura vencedora, portanto, é a da posse tranquila. A idade deve ser abraçada como uma coleção de conquistas, lições e uma profundidade de caráter que simplesmente não estava disponível nas décadas anteriores. É um ativo a ser exibido com discrição e orgulho silencioso. Nunca algo para ser constantemente explicado, desculpado ou ridicularizado através de piadas autodepreciativas. Neste ponto, a atenção ao vocabulário utilizado é crucial. Frases como "isso provavelmente aconteceu antes de você nascer" ou "sou velho o suficiente para ser seu pai", mesmo que ditas com a intenção de quebrar o gelo, funcionam como âncoras que arrastam a interação para um abismo de estranheza e desconforto. Elas destacam a diferença de forma negativa e, pior, transmitem que o próprio homem está incomodado com ela. Se a questão da idade surgir naturalmente, o tratamento ideal é de leveza e neutralidade confiante. Um sorriso fácil, um aceno de cabeça que reconhece o fato sem dar a ele um peso excessivo e um redirecionamento suave da conversa para temas mais conectores. O que funcionou para aqueles que passaram por essa transformação foi justamente a ênfase no que os anos trouxeram de único: resiliência, uma perspectiva ampliada, autoconhecimento e a sabedoria prática que só as cicatrizes das batalhas da vida podem conceder. Essas são as verdadeiras joias da coroa da maturidade. Quando um homem interage a partir de um lugar de confiança interna sólida, comunicando através de sua postura que ele conhece seu valor e não está em uma missão desesperada por validação externa, ele emite uma frequência magnética. Essa energia diz sem palavras que ele é um porto seguro, uma conversa interessante e uma presença desejável. O segundo pilar está intimamente ligado à expressão física dessa confiança interna.
a arte da comunicação intencional. É útil recordar a energia nervosa, um tanto atropelada e ansiosa, que caracterizava muitos encontros e aproximações na casa dos 20 anos. Essa insegurança juvenil, muitas vezes mascarada por excesso de palavras ou bravata, é exatamente o contraponto onde o homem maduro pode brilhar. Sua maior vantagem competitiva reside no domínio da calma. A comunicação transforma-se em uma ferramenta de precisão. Falar com pausas deliberadas, escolher palavras com cuidado, deixar espaço para o silêncio respirar e sustentar um contato visual estável e acolhedor são atos poderosos. Enquanto os homens mais jovens podem tender a se precipitar, a falar sobre as mulheres num impulso de impressionar ou a dominar a conversa por nervosismo, o homem que cultiva sua maturidade pratica a escuta ativa. Quando ele fala, suas palavras carregam o peso da consideração. Sua energia não é de conquista, mas de conexão. Essa serenidade transmite uma autoridade natural que é profundamente atraente. As mulheres, de um modo geral, e as mais jovens em particular, respondem a essa qualidade de presença de maneira quase instintiva. Elas se inclinam para ela, literal e figurativamente, porque se sente segura, estável e genuína. Essa não é uma habilidade performática, mas a externalização de uma vida interior mais organizada. É a sabedoria, conquistada com o tempo, brilhando através de gestos simples. O homem maduro não precisa se provar no ritmo acelerado dos mais jovens. Sua prova está na solidez de sua postura. Ao permanecer ancorado em sua experiência e permitir que sua confiança surja de um lugar tranquilo, ele permite que sua parceira em potencial sinta a diferença tangível. Ele não está competindo no mesmo jogo, ele criou um novo, com regras que favorecem sua profundidade. O terceiro componente essencial é o templo que abriga essa mente confiante e essa comunicação serena. O templo que abriga essa mente confiante. A atração, em seu nível mais fundamental, também possui uma dimensão física inextrincável. Se um homem mais velho aspira a se conectar com parceiras mais jovens, que muitas vezes estão no auge de sua energia e vitalidade, cuidar de sua própria força e bem-estar físico não é uma vaidade superficial, mas uma responsabilidade prática e um ato de respeito. A ideia, de forma alguma, é perseguir a quimera de um físico de 25 anos, uma meta irreal e desnecessária. O objetivo é a vitalidade, a resistência e a sensação de estar vibrante e plenamente funcional. Muitos homens, ao avançarem em idade, confrontam-se com questões como diminuição da libido, disfunções eréteis, fadiga crônica ou uma queda geral nos níveis de energia. Ignorar esses sinais é minar as próprias fundações da confiança e da presença atraente. A abordagem inteligente é proativa. Significa compreender a máquina biológica com a qual se trabalha, investigar o estado dos hormônios através de exames de sangue especializados, adotar uma nutrição que sustente a energia, engajar-se em movimento físico que fortaleça e revitalize e gerenciar o estresse que corrói silenciosamente a vitalidade. Cuidar do corpo é cuidar do instrumento através do qual se experiencia a vida e a intimidade. Quando um homem trata seu corpo com este nível de cuidado e respeito, a transformação é interna e externa. Não apenas sua aparência se beneficia de um grooming adequado e de uma postura mais ereta, mas sua autoimagem sofre um upgrade radical. Ele se sente mais forte, mais capaz, mais no comando de sua própria vida. Essa autoconfiança renovada projeta-se para o mundo de maneira irresistível. É um ciclo virtuoso. O cuidado gera bem-estar, o bem-estar gera confiança e a confiança gera atração. É este o investimento no ativo mais importante, o próprio eu. O primeiro e mais crítico desses alicerces é a relação do homem com o próprio tempo vivido. A maneira como ele enxerga a sua idade determinará em larga escala como os outros a perceberão. Se a idade for tratada como um segredo vergonhoso, um fardo a ser carregado ou uma desvantagem a ser compensada, ela se tornará exatamente isso. A energia da insegurança é um dos repelentes mais potentes, e as mulheres, em especial as mais jovens, são notavelmente hábeis em detectar suas nuances mais sutis. A postura vencedora, portanto, é a da posse tranquila. A idade deve ser abraçada como uma coleção de conquistas, lições e uma profundidade de caráter que simplesmente não estava disponível nas décadas anteriores. É um ativo a ser exibido com discrição e orgulho silencioso. Nunca algo para ser constantemente explicado, desculpado ou ridicularizado através de piadas autodepreciativas. Neste ponto, a atenção ao vocabulário utilizado é crucial. Frases como, isso provavelmente aconteceu antes de você nascer, ou, sou velho o suficiente para ser seu pai,
Mesmo que ditas com a intenção de quebrar o gelo, funcionam como âncoras que arrastam a interação para um abismo de estranheza e desconforto. Elas destacam a diferença de forma negativa e, pior, transmitem que o próprio homem está incomodado com ela. Se a questão da idade surgir naturalmente, o tratamento ideal é de leveza e neutralidade confiante. Um sorriso fácil, um aceno de cabeça que reconhece o fato sem dar a ele um peso excessivo e um redirecionamento suave da conversa para temas mais conectores. O que funcionou para aqueles que passaram por essa transformação foi justamente a ênfase no que os anos trouxeram de único: resiliência, uma perspectiva ampliada, autoconhecimento e a sabedoria prática que só as cicatrizes das batalhas da vida podem conceder. Essas são as verdadeiras joias da coroa da maturidade. Quando um homem interage a partir de um lugar de confiança interna sólida, comunicando através de sua postura que ele conhece seu